Bom, amados, hoje nós vamos fazer a lição 78, que tem como título A Visão do Rolo Voante. Seria a sexta e a sétima visão de Zacarias, que dão um total de 8 visões que ele teve durante uma noite, sem dormir, certo? Essas visões foram acordadas. Então vamos lá, nosso texto se divide em dois. Nosso primeiro texto está lá em Zacarias 5, do 1 até o 4. Nós fazemos a leitura da seguinte maneira: eu leio o primeiro versículo, os meus irmãos da minha direita vão lendo cada um versículo, e segue a sequência de leitura conforme o decorrer da aula, certo? Vamos lá, então o versículo número 1 de Zacarias 5 diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Então, essa visão foi a visão de um rolo voante, um livro aberto. Vamos lá, primeiro versículo, pode passar. O rolo, ou um pergaminho, né, era um papel enrolado em 2 hastes de madeira, que era usado para poder escrever todas essas coisas aqui que nós conhecemos, né, do Velho Testamento, para escrever todas essas palavras. E no Novo Testamento também, por um período, chegaram a usar, e depois com o tempo foi atualizando esse tipo de material, né? Mas o pergaminho, foram encontrados até em Israel pergaminhos de 4.000 anos atrás. Encontraram o livro de Isaías inteirinho. Tanto é que se você for lá em Jerusalém, tem um lugar lá que eu não me lembro o nome agora, mas ele é um tipo museu só para guardar esse pergaminho. Então tem um cilindro enorme assim, bem no meio, né? Você fica em volta e você consegue ver o livro de Isaías inteirinho ali, intacto, que ele mesmo escreveu completinho. E esse foi um pergaminho que ele viu, mas não era um pergaminho comum, era um pergaminho do céu, tá? Tem o rolo do livro da vida, como nós conhecemos, que está lá em Apocalipse, e que Jesus fala para os seus discípulos, né? Não foi pregado esses dias. Mas esse pergaminho não era o rolo do livro da vida, ele era o rolo da condenação. Porque você vê aqui como que ele descreve o que estava escrito, né? Pode passar. No versículo do 1 até o 4, nós vemos um pergaminho que ele dá medida, né? Ele fala: perguntou-me o anjo, que vês? Respondi: um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então, pela medida da época, esses côvados variavam, na verdade, mas no geral, naquela época, era medido cerca de 45, 46 centímetros. Por quê? Porque era tudo medido em palmo, né? Então, um palmo, 23 centímetros, 2 palmos, ou essa medida aqui, que é o côvado, 46 centímetros, certo? É a medida do cotovelo até a ponta da mão. E tem uma outra medida que eu não me lembro, acho que é jarda, né? Que é a medida do peito, do centro do peito até a ponta da sua mão. Então, assim que eles mediam as coisas naquela época, né? Então, o côvado era a medida do cotovelo até a ponta da mão, que dá 46 centímetros, 45 centímetros, varia um pouco. Tendo essa base de medida, esse rolo tinha 20 por 10, que dá mais ou menos aí 9 metros por 4 metros e meio. Então, não era uma coisa pequena, né? Era um rolo grande, era um livro grande, né? Um escrito grande. E pode passar. E esse côvado, esse livro, esse rolo, ele simbolizava o juízo de Deus para com as pessoas que ele vai citar aqui. O rolo escrito dos 2 lados. Você vê aqui: então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que furtar e jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. A outra tradução aí vai estar falando assim: um lado condena os que furtam, e do outro lado condenam os que mentem, ou que juram falsamente, né? Então, o livro, esse rolo, estava escrito dos 2 lados, e dos 2 lados só tinha condenação. Ele fala: esse livro é o que? É a maldição, é a condenação para os que furtam e para os que mentem. Porque você pensa, eles estavam reconstruindo o templo. Pouca gente tinha voltado para Israel da Babilônia, quando Dario libertou o povo lá.
Muita gente tinha ficado lá. Outras pessoas estavam até no Egito, não estavam nem em Israel. A cidade toda destruída, os muros estavam abaixo, eles estavam reerguendo o templo agora. Então, se o povo, os governantes, os líderes, ou aqueles que estavam roubando o povo, tinha mais que ser condenado mesmo, porque já não tinha condições nenhuma de levantar as coisas, né, de construir e reerguer. E ainda tinham aqueles que cobravam os impostos para o país do Egito, que cobravam os impostos para a Babilônia, e não deixavam o povo livre. E tantos aqueles corruptos que também extorquiam o povo ainda, né? Então, na época de Amós, você vê que tinha acontecido isso, antes deles irem para o cativeiro. Eles tinham esse mesmo problema social. Era os mercadores que usavam balanças enganosas, como a gente já viu. Eram os líderes espirituais e os juízes que eram comprados por dinheiro para julgar falsamente, para julgar errado as pessoas, né? Condenar o coitado e ajudar o rico, né? Que não é muito diferente hoje. Quem tem dinheiro hoje nem para a cadeia vai. E tantos mais, né? Os líderes também, né? Os líderes civis também, os governantes, os administradores, eles também roubavam o povo na cara dura com altas taxas de impostos e tudo mais. Então, aquele que furta e aquele que mente, ele tem esse rolo aqui, o nome dele escrito, que é uma condenação para a vida dele, né? Principalmente aquele que furta a casa de Deus, que furta o povo de Deus, que, né, corrompe e ataca aquele que não tem defesa. Farei entrar a maldição por infringir a lei. Aí ele fala isso aqui no próprio versículo 3. Pode passar? Juízo contra o roubo e a mentira. Alguém abre para mim lá, quem ficou por último? Isaías não chegou a ler, né? Abre lá em Malaquias 3:5. O 4 diz assim: Falaei isso aí, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Então, a maldição, a condenação de Deus viria atrás de todo aquele que necessitava ser julgado. Às vezes nós vemos que a lei e o juízo, ele não chega para muitas pessoas que precisam, porque eles estão oprimindo, eles continuam oprimindo. Muitas vezes essas pessoas até são julgadas, até vão preso por um tempo e saem e voltam a fazer as mesmas coisas e continuam fazendo as mesmas coisas. Aqui não era diferente. Para alguns o juízo parece que não chegava, e Deus ia julgar Ele mesmo, porque Ele fala aqui que Ele vai fazer entrar na casa desse ladrão, na casa desse que rouba, na casa desse que jura pelo nome dele falsamente, que mente contra o povo, falando, jurando no nome de Deus, né? Ou aquele que dá mau testemunho do nome de Deus. Farei entrar e ele vai pernoitar, ele vai vir à noite, vai ficar a noite inteira e vai consumir tudo. Não vai sobrar madeira, não vai sobrar pedra, ou seja, a casa toda vai desmoronar por causa disso, né? E isso aqui é muito parecido com sempre os cativeiros que vinham contra Israel, né? O cativeiro do Egito, o cativeiro da Babilônia, o cativeiro assírio, sempre eram palavras desse jeito aqui, né? Com esses mesmos problemas, e o povo não aprendia, o povo não tomava jeito, né? Pode ler em Malaquias aí. Chegar-me a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o que ele fala ali, né? É a mesma coisa, né? Os mesmos problemas sociais, né? Jura falsamente, furta o povo, né? Ele fala ali, furta o dia do assalariado, né? O direito da viúva, o órfão, as pessoas que não tinham defesa, né? É a mesma coisa de você ter um direito para um cidadão, e na hora de você vai aplicar esse direito, você rouba no direito dele, né?
Não teve uns casos aí da injeção que nós vimos esses dias aí, em idosos, que eles iam aplicar e na verdade eles não estavam aplicando nada? Então, é a mesma coisa. Está furtando o direito dele, porque eles pegavam aquelas vacinas e faziam o que quisesse com ela. Estava com eles agora, já dei, não é? Então era a mesma coisa. E a Bíblia, o que ela fala a respeito do verdadeiro? Qual que é a verdadeira religião segundo a Bíblia? Isso, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião, né? O povo tem uma mania de falar: a minha religião é tal, a minha religião é tal. Não, a gente tem fé, meus irmãos. A religião, ela cega muitas pessoas. Faz você querer seguir um padrão de uma determinada igreja, ou de um determinado local. E não importa o que a Bíblia fala sobre isso, ou o que Deus tem a respeito disso, que o que a igreja falar está certo. O que a sua crença falar ali está certo. Mas na verdade, essa é a religião e a nossa fé é Cristo. Então nós seguimos a palavra de Deus, que é o que a gente acredita, né? Que esteja mais próximo da vontade de Deus. Porque é tanta tradução, se você não tomar cuidado, você pega umas traduções modernas aqui da Bíblia, está totalmente diferente, né? Então a gente tem que seguir a Jesus e tomar posse dessas palavras aí que nos ensinam o quê? Que a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho é aquilo que muitas vezes o povo está deixando de fazer hoje em dia. E ficará tudo destruído até que não sobe nada, né? Deus trazendo juízo sobre os pecadores que não se arrependeram em tempo oportuno. Ele cita aqui os ladrões e os que juram falsamente, como no versículo anterior. E o que aconteceu na época de Malaquias. Pode passar? Agora a gente entra no segundo texto, o texto de Zacarias, do 5 até o 10. Irmão, pode ler aí? Bom, essa aqui é a visão do Efa. Primeira coisa, o que é um Efa? Alguém já ouviu falar de Efa? Pode passar? O Efa, na verdade, ele é uma medida, mas também era a vasilha que usava para fazer essa medida, né? Então era um copo de medida, vamos falar assim, só que era o jarro de medida de 22 litros, tá? Vamos lá. Primeiro, alguém abre para mim lá em Êxodo 16, 36, e o outro irmão vai abrir em Ezequiel 45, 10. O Efa, medida para secos. Então era para medir o que? Grãos, cereais, certo? Bem como o próprio recipiente usado para medir grãos. Então a medida Efa é 22 litros. Essa é a medida. E o recipiente que usava para fazer a medida também se chamava Efa. Então quando ele está falando do Efa, nada mais ele está falando de um jarro, né? De um recipiente, visto que era equivalente ao bato. Bato é outra medida, só que é a medida para líquidos. Então é como se fosse gramas e ml, entendeu? Então um era chamado bato, que era para medir líquidos, e o outro chamado Efa, que era para medir sólido. E é calculado em 22 litros. Quem achou em Êxodo aí pode ler. Efa. Só isso? E pode ler Ezequiel. Balanças justas e Efa justas e bato justo tereis. Então ali ele faz, né, mostra essas medidas, né? Sobre o Efa, sobre o bato, né? Em balanças, que era para usado para poder fazer comércio, né? Certo? Vamos lá, pode passar. Ali vocês conseguem ver, é um jarro dessa época, então já dá para imaginar mais ou menos do que se trata, né? Jarros de barro, geralmente, né? Pelo que eu vi lá em Israel, era tudo de barro naquela época. Talvez algum de madeira, porque de materiais de metal eles até tinham, mas era uma coisa extremamente cara, né? Então no geral era usado assim mais simples, mais barato, né? Mas se você for ver no templo, né? No templo de Salomão, as coisas, os utensílios eram todos de ouro, né? Então aquela bacia que eles usavam para poder lavar as mãos era feita de ouro, o altar, tudo, né? Tudo ali, os utensílios, os garfos, facas, tudo feito de ouro. Então também eles sabiam usar metal, mas no geral usava materiais de barro, talvez para conservar mais tempo, talvez por causa do preço, e aí vai. Pode passar?
Ali tem outra semelhante, né? Pode passar. A visão do Efa. Nessa visão, uma mulher sentada em um Efa. Então, você começa a imaginar aí, né? Aquele jarro grande e uma mulher dentro dele, né? Sentada dentro desse jarro. Então, mas peraí, um jarro de 22 litros não cabe uma pessoa. Então, era semelhante a um Efa, mas não era o Efa. Era só para ele poder falar o que ele viu ali. Então, ele viu um jarro e uma mulher dentro daquele jarro. A visão de uma mulher sentada num Efa, semelhante a um barril e grande o suficiente para sentar-se dentro dele, apesar da capacidade normal do Efa ser aproximadamente 22 litros. Pode passar? Aí, para vocês imaginar a mulher saindo de dentro do jarro, né? Certo? Atrás dela ali você consegue ver um negócio redondo. Ali simboliza a tampa, né? Pode passar. Já vai falar da tampa também. Duas mulheres. Aqui no versículo 9, olha lá, vou ler do 7 em diante. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher que estava dentro do vaso, do Efa. Então a tampa estava fechada, abriu a tampa e a mulher apareceu dentro do vaso. Tá? Prosseguiu o anjo e disse: isto é a impiedade. Então a tampa de chumbo simbolizava a impiedade, o peso, o fardo, aquilo que tampava o povo de Israel dentro daquele vaso. Era o pecado. E lançou para o fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Então a mulher foi jogada para dentro do vaso e foi fechado por cima com aquela tampa de chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como cegonhas, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então ele viu ali então duas mulheres que pegou uma de cada lado do vaso e levantou aquele vaso e saiu voando, né? Elas tinham asas, fala ali que eram como cegonhas, então tinham asas grandes e foram levando aquele vaso fechado com a mulher dentro do vaso. Os agentes de Deus, ou talvez forças do mal, não fala que quem que essas mulheres eram, se eram anjos ou se eram demônios, né? Acho que você vai ter que cair. Bom, levaram para Israel para longe daquele lugar. Pode passar? Ali tem uma representação, né? Pode passar? Aí, quem não leu aí, abre aí Gênesis 11, 2 e Apocalipse 17, do 3 até o 5. A tampa de chumbo. Então no versículo 7, no versículo 8, aliás, fala sobre essa tampa de chumbo. Coberto com uma tampa de chumbo. Ele representa a impiedade, como no próprio versículo aqui descreve, né? É bastante apropriado que ela tenha sido banida para Sinar. Sinar fica na Babilônia. Babilônia, segundo a Bíblia, é conhecida como a terra do pecado. Então ela foi banida para o lugar certo. Foi banido para o lugar de pecado. É apropriado que o mal removido de Israel fosse levado para a Babilônia, uma terra de idolatria. Quem achou e pode ler? Gênesis 11, 2. Então, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Isso aí é na Babilônia, lugar de pecado. E Apocalipse 17, 3 até o 5. Não, é Apocalipse 17, do 3 até o 5. Cada um vai ler um versículo, que são mais versículos esse aí. Você leu 3, aí você leu 4, o irmão leu 5.
Então, essa foi uma referência ao anticristo, tá? Então isso aqui na época da grande tribulação lembra muito bem o que aconteceu aqui. E aqui representa a Babilônia como uma terra de pecado. No futuro talvez não seja a Babilônia em si, mas uma referência a ela, porque naquela época eles conheciam ela como um povo maior pecador, de maior pecado diante de Deus, que era a Babilônia. Terra de idolatria, terra de violência, né? Tudo que a gente viu sobre a Babilônia aqui no passado, que Deus teve que julgar a Babilônia por causa de tanto pecado que eles cometiam contra as outras nações, né? E fora que eles levavam prisioneiros e torturavam as pessoas também, né? Até nas mortes as pessoas não tinham honra. Então, pode passar? Acabou? Acabou? Então, essa lição é mais curta hoje, mas eu não quis entrar no seguinte, senão também ia ficar mais longo. Mas o que acontece aqui, né? O povo de Israel, ele estava sendo comparado a essa mulher que estava em pecado. Aquilo era impiedade do povo de Israel, que precisava ser levada para longe. Então, o cativeiro babilônico, né, ele serviu para isso, para poder tirar o povo daquela impiedade, daquele lugar, tirar ele de lá, levar ele para o cativeiro, para ele se arrepender daquele lugar, ser julgado, sofrer os açoites, sofrer as dificuldades. Depois eles voltaram, né? Aqui eles já estavam em Israel, eles já tinham voltado do cativeiro babilônico, e Deus mostra que aqueles que estavam lá cometendo a impiedade, que estavam cometendo o pecado, iam ser julgados sim, que ele precisava consertar o povo dele. E assim, meus amados, eu falo para vocês que até o final dos tempos, tudo que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente está vivendo aqui nessa terra, tudo isso vai ser acertado, né? Nós sabemos que são muitas coisas para ser acertadas, e é só por Cristo que a gente consegue chegar diante de Deus puro. Mas é como ele fala aqui, o povo já tinha sido trazido de volta e ainda estava sendo julgado por causa dos pecados, por causa do furto, por causa da mentira, por causa da opressão das viúvas e dos órfãos, né? E essa aqui é uma das últimas visões dele. As próximas visões que nós vamos ver na aula seguinte vai ser a visão dos 4 carros e a coroação de Josué. Aí encerra as visões e depois começa outro assunto, que são as questões referentes ao jejum de Zacarias, tá? Então, fica essa aula aqui por hoje. Deus abençoe a vida dos irmãos.